Eu normalmente recebo aqui perguntas mas muita frequência, e uma pergunta que faz todo sentido. E eu quero responder essa pergunta aqui com vocês e, claro, explicando o porquê de cada suplemento que eu utilizo. E é muito legal essa pergunta, porque afinal de contas eu trabalho com isso, minha vida é isso, seja a própria nutrição, suplementação. Então, obviamente, eu utilizo alguma suplementação diária que tem algum motivo dessa utilização de alguns suplementos. E com isso, acho que é interessante que eu posso falar um pouquinho de cada suplemento que eu uso no meu dia e talvez alguém se espelhe no sentido de se encaixar em alguma situação parecida, né, com as quais eu vou apresentar aqui para vocês e, quem sabe, ajudar vocês a melhorarem a suplementação do dia a dia. Afinal de contas, nem todo mundo tem o acompanhamento de um profissional de nutrição. A ideia então aqui hoje é sempre, né, nas lives, uma linguagem bem simples, para primeiro, né, vocês estão de manhã, tem gente que está aí fazendo aeróbico, tem gente que está aí organizando café da manhã ou acabou de chegar no trabalho. Não é hora da gente complicar o assunto, né, deixar isso para quando eu dou uma aula mais específica, alguma palestra aqui com a gente, ou é bate-papo. Então, olha só, pessoal, eu tenho uma dificuldade com suplementação alimentar que talvez alguns de vocês também tenham. Eu tenho muita dificuldade de lembrar de estar usando aqui os suplementos. E claro, aí entra também uma questão da rotina, que por mais que eu tenha uma organização dos horários e tudo mais, nem sempre é como a gente gostaria. Num dia de consultório, um paciente aqui atrasa, uma consulta se prolonga, numa aula também, uma palestra, enfim, cada dia é meio que um desafio diferente. Então eu concentro a minha suplementação em dois momentos específicos. Primeiro, a primeira refeição, né, no caso aqui o café da manhã, e a última refeição, sendo ali, no caso, o jantar. Seria mais interessante se eu fracionasse isso ao longo do dia? Seria, mas eu não vou lembrar. Eu tento fazer isso desde a minha adolescência e eu sempre tenho muita dificuldade em lembrar de usar o suplemento. Me conecto com o trabalho quando eu vi, passaram aqui 3, 4, 5, 6 horas e passou o horário do suplemento. Eu não esqueço de comer porque eu tenho fome, né? O estômago começa a roncar, começa a me dar hipoglicemia, meu humor aqui piora, então eu vou lá e tenho que comer a cada normalmente 3 horas por essas questões, porque se fosse para lembrar, provavelmente também eu não lembraria. Então acredito que muitos aqui acabem se encontrando também nessa minha fala. Óbvio que temos pessoas que são mais organizadinhas nesse sentido, sai de casa com todas as cápsulas e tal. Eu não tenho essa característica e já vi que eu não vou mudar. Gente, tem coisa que a gente não muda, tá? Essa história de que a gente consegue mudar e tudo depende. Tem muita coisa que é da característica de cada um e eu também não tô afim de ficar mudando isso nessa altura da minha vida. Então, de manhã e à noite eu uso suplementação e, claro, também tenho aqui a suplementação relacionada ao meu exercício físico, a suplementação pré-treino. Então, pela manhã, o que pode acontecer se eu não tiver paciência para, por exemplo, mexer com ovos, eu acabo usando whey. Então seria um momento que eu acrescentaria, hoje foi um dia desse, que eu fiz ali um shake com o querido Lucas, grande campeão. É isso aí, querido. Sucesso, em breve aí, Mr. Olímpia 212. Abraço, querido. Então não é todos os dias realmente que eu utilizo a whey pela manhã, mas hoje foi whey, banana e aveia, porque eu estava com pressa, não tive paciência de ir lá e fazer uma panqueca que normalmente eu faço, com ovos, aveia, banana e uma canelinha, que eu faço isso desde muito tempo, adoro essa panqueca, mas tem dia que uma coisinha ou outra acaba atrasando, claro, tudo muito organizadinho, questão de tempo pela manhã, assim como muitos de vocês. Então, muitas vezes entra uma suplementação de whey protein pela manhã, e algo que às vezes acaba acontecendo, que hoje está muito, muito comum, são as bebidas prontas de whey, né? No caso, tem o My Whey da Integral Médica, tem outras marcas também que tem uma facilidade para você até utilizar num café da manhã, vamos lá, mas aquela pessoa não necessariamente ela não gosta de ovos no pão, ela utiliza um pãozinho com lá um queijo cottage e complementa a proteína com um whey
um whey desses, né, pronto para beber, os RTDs. Ou então faz um shake mesmo, como eu dei o exemplo, só para citar aqui uma situação. Mas eu não gosto nem de chamar o whey de suplemento. Eu considero o whey um alimento em pó, rico em proteínas. Então, falei aqui do whey porque muitos aqui ainda enxergam a whey como um suplemento. O whey tem que estar na nossa casa, assim como o whey, entenda-se também uma proteína vegetal, uma proteína em pó que seja do seu agrado, considerando várias características individuais, mas tem que estar em casa assim como tem lá um pote de aveia, um pote de arroz, um pote de qualquer outro alimento que seja utilizado por toda a família e não apenas por alguém que está buscando ganho de massa muscular ou então alguma outra situação relacionada à estética, né? Proteína é saúde, proteína é algo que nós precisamos ingerir adequadamente no nosso dia a dia e uma opção é a proteína em pó. Agora, aqui outros suplementos que eu utilizo pela manhã. Coenzima Q10. Por que eu utilizo o coenzima Q10? Porque após ali, cerca dos 25 anos, os nossos níveis naturais de coenzima Q10 tendem a estar reduzidos. E a ação antioxidante desse suplemento pode ser muito bem-vinda em pessoas que vivem em situações adversas. O que seria uma situação adversa? O que quase todo mundo aqui vive. É uma rotina com muita intensidade de trabalho, muita intensidade de estudo, pressão familiar, pressão para tudo quanto é lado. Então, obviamente, nosso estresse oxidativo é muito maior. Nós temos no mundo algumas regiões chamadas Blue Zones, em que as pessoas têm uma vida muito mais longeva, né? Vivem lá próximo dos 100 anos ou até superam os 100 anos de idade. Okinawa, né, no Japão, algumas ilhas na Grécia, enfim, lugares em que as pessoas não apenas se alimentam melhor, mas principalmente vivem em paz, né, sem essa pressão que nós vivemos no nosso dia a dia. Aqui em São Paulo a gente sai de casa, é um inferno no trânsito, é medo em cada semáforo, é rotina intensa de trabalho. Como é que a gente vai ter paz dessa maneira? Então, obviamente, o estresse oxidativo é muito mais alto, alguém que treina mais forte, tem também essa necessidade e, claro, durante o processo de envelhecimento, naturalmente, nós precisamos cada vez mais de suplemento. Então, se você é profissional da área e gosta de suplementação alimentar, o público que você mais vai gostar de trabalhar são pessoas acima de 60, acima de 70 anos de idade, porque naturalmente necessitam de uma suplementação maior. O avô do atleta precisa de mais suplementos do que o próprio atleta, isso independentemente da modalidade. O difícil é a adesão. Alguém com 80 anos de idade que não teve a presença de suplementação alimentar ao longo da vida vai ser muito resistente em acrescentar alguma suplementação alimentar, e também envolve que já usa alguns medicamentos e acaba dificultando mais cápsulas ainda no seu dia a dia. Então, particularmente, eu gosto muito da suplementação de coenzima Q10 de 100 a 200 miligramas por dia. Hoje nós temos várias opções com maior biodisponibilidade, então realmente é um suplemento que eu particularmente gosto muito, mas óbvio, não é para todo mundo. Se você tem 21 anos de idade, uma rotina muito bem organizada, um ótimo sono, uma rotina de trabalho e estudo, tudo certinho, não vejo necessidade nessa faixa etária de você estar utilizando. Vai ser mais interessante para o seu pai, para o seu avô, do que para você, ou então, se você é um atleta profissional dessa idade, aí, ok, realmente pode fazer um bom sentido. Um suplemento que eu uso e que não vejo ser tão popular, mas eu particularmente gosto muito, é o Green Propolis. O Green Propolis, né, no caso, é um suplemento específico aqui, nesse caso da Nutrify, que é o Propolis, né, um Propolis aqui de ótima qualidade, que, claro, quando a gente fala em imunidade, é algo multifatorial e nada vai melhorar mais a sua imunidade do que ter um sono adequado e não ter deficiências de vitaminas e minerais. Destacando aqui no caso, vitamina D, zinco, por exemplo, selênio, mas o própolis também tem aqui um adendo com relação à imunidade muito maior do que, por exemplo, a glutamina, que ela é muito popular para a imunidade, mas não tem lógica alguma a glutamina para a imunidade. A glutamina pode ter benefícios pensando em saúde intestinal, para melhorar a permeabilidade intestinal no caso, mas com relação à imunidade, ela não tem, por exemplo, benefícios assim como própolis tem, beta-glucana tem, lactoferrina tem, só para citar mais aqui alguns exemplos, tá? Então, o própolis eu particularmente uso de manhã e à noite, pensando aqui em fortalecimento do sistema imune, mas mais uma vez, desde que tudo esteja muito bem adequado. Hoje, pessoal, com as redes sociais, nós temos aqui uma dificuldade muito grande a respeito da informação.
Por quê? Porque o profissional da área da saúde, ele compete no sentido da informação com influenciadores digitais que também têm ótimas, na maioria das vezes, tem ali boa vontade na informação, mas não tem o conteúdo técnico. Então aqui no caso, eu não posso falar aqui alguma bobagem com relação à suplementação alimentar, porque eu sou um profissional da área, por mais que eu ache alguma coisa, não. A ciência não aceita opinião, então eu não posso aqui, de maneira alguma, falar alguma coisa empírica sobre suplementação alimentar, o que acontece muitas vezes com o atleta, porque pode acontecer aqui no caso, eu falar que glutamina não é interessante para a imunidade, mas isso é fato, não tem como, né, eu dizer o contrário aqui. Ah, mas um determinado atleta está falando que é bom para a imunidade. Aí, gente, diz que não diz, né, na rede social. Então, realmente, eu acho que quando a gente fala de atletas, influenciadores, eles são muito interessantes para nos inspirarem no sentido ali de, pô, aquela pessoa conseguiu, aquela pessoa é uma referência de físico, de estética e etc. E deixar essa parte mais científica para profissionais da área de saúde e unir os dois. É só saber separar, né, o joio do trigo, a informação ali realmente que mais vai fazer sentido para você na questão de ser realista mesmo, né? De ser uma verdade, porque eu fico me imaginando hoje, se eu estivesse buscando informação no início aqui da minha vida, nem falo carreira profissional, mas da minha adolescência, eu ia estar mais perdido do que segue em tiroteio, porque imagina só, a atleta que você admira toma creatina intratreino, que não tem nada a ver realmente do ponto de vista científico, mas você admira aquele atleta. Então aí chega o profissional da área falando que a creatina não deve ser utilizada em intratreino, então a pessoa fica mais perdida que cego em tiroteio. Então é complicado hoje essa parte, né, de suplementação alimentar, por mais que a gente já tenha uma ciência muito bem estabelecida para vários pontos, nós temos essa influência, né, de pessoas que não dominam ali a ciência, não estudam esse assunto, mas fazem na prática e dá certo. Mas por que dá certo? Porque é algo multifatorial, não vai ser um suplemento usado de uma forma errada que vai anular tudo que aquela pessoa faz muito bem feito ao longo do seu dia. E nós sabemos que, falando de estética, o mais importante na estética é comida, é o treino, o suplemento é a cereja do bolo. Então, se uma pessoa faz uma dieta perfeita, treina muito bem, tem um ótimo descanso e toma um suplemento de uma forma errada, isso não vai anular o seu resultado, né? O mais importante são esses fatores básicos, são os pilares realmente mais importantes, que sempre vão ser dieta, treino, descanso, estado emocional, espiritualidade, principalmente, que é muito negligenciado nos dias de hoje, e aí depois vem a suplementação alimentar. Então, tomem muito cuidado quando vocês veem alguém que tem um físico incrível, que está lá falando que usa glutamina para imunidade. Pô, caramba, mas aquela pessoa tem um físico incrível. Ok, mas ou é a glutamina que faz aquele físico incrível, ou então não é a glutamina que piora ou melhora, é o restante dos fatores que acaba auxiliando aquela pessoa. Então é complicado, eu me coloco no lugar de vocês hoje, é bem difícil. Então vamos lá, continuando, um outro suplemento que eu utilizo todos os dias de manhã, ômega 3. O ômega 3, um detalhe é com relação à qualidade na hora da compra, é sempre observar uma embalagem que seja escura, que tenha ali uma concentração de no mínimo 60% de EPA mais DHA, que seja isento de metais pesados e, claro, essas características oneram bastante o custo do produto. Então o ômega 3 ele não é tão baratinho assim quanto acontece, né, de a gente encontrar nas prateleiras ômega 3 de baixo valor, de baixo custo, né, mas que vão ter 30% de concentração, que vão ter presença de metais pesados. Então realmente aqui uma atenção especial quanto à qualidade do ômega 3. É muito melhor você usar uma cápsula por dia de um ômega 3 de qualidade do que usar 2 ou 3 de um ômega 3 porcaria. Então muita atenção na hora da compra desse ômega 3. O ômega 3 ele é interessante com relação ao seu efeito anti-inflamatório, falando aqui de exercício, auxilia na recuperação, então além, claro, do seu efeito muito conhecido com relação a níveis de triglicerídeos em pessoas que têm níveis de triglicerídeos elevados. Então é um suplemento que eu considero um suplemento para a família, não apenas para um atleta ou não apenas para alguém que
que está ali com um perfil lipêmico, no caso ali, alterado. É difícil eu ficar indicando marcas, porque eu posso esquecer de marcas que são muito boas e acabar sendo aqui injusto, mas vamos lá. Nutrify, BioBalance, Vitafor, Essential, são marcas que têm ômega 3 aqui de qualidade. Sempre prefira os ultra concentrados, tá joia? Né? Desculpa que as outras marcas, às vezes aqui o dono de alguma empresa está assistindo, tá? Eu posso parecer injusto, mas aqui não dá para ter uma lista preparada aqui de todas as marcas que eu considero interessantes. Mas lembrando, o profissional da área de saúde, pelo menos 3 indicações de marcas ele deve fazer para o seu paciente, porque o paciente fica perdido, ele precisa de ter uma orientação, precisa de ter aqui um norteamento. Um outro suplemento que eu utilizo também pelas manhãs é o colágeno não desnaturado do tipo 2, pensando em saúde articular, pensando em epicondilites, desconfortos realmente aqui relacionados ao treinamento. Eu pratico o exercício físico com uma devida intensidade desde meus 12 anos de idade, então hoje aqui eu tenho até um cuidado muito grande com relação a preparo para treino, mobilidade, aquecimento, porque são muitos anos e boa parte deles treinando com bastante sobrecarga. Hoje, alguns já tento me segurar com relação à sobrecarga para prevenir algumas lesões. Eu tive algumas lesões recentemente que me prejudicam hoje no treino, e essas lesões foram muito mais em virtude de não ter dormido bem naquelas semanas. As 2 lesões sérias que eu tive, eu não tinha dormido bem e fui tentar fazer um treino de alta intensidade sem estar preparado para aquilo, né? Então é difícil a gente colocar culpa num exercício ou numa determinada situação, né? Mas realmente é um contexto, né? Então aqui até uma pergunta interessante: o colágeno é interessante para praticantes de endurance, muito impacto, né, de corrida, natação. Então toda pessoa que tem uma rotina de exercício mais regular, eu considero muito interessante o colágeno não saturado tipo 2. Paralelo a isso, extrato de bosélia, podemos pensar também aqui glucosamina, condroitina, metilsulfonilmetano, mas não dá para também ficar tomando um barril, né, de suplementos todos os dias. Então, no caso, a minha escolha pessoal é o colágeno não saturado do tipo 2. E quando a gente chegar na suplementação da noite, vocês vão observar que eu utilizo curcumina também, pensando dentre os benefícios na saúde articular. Pensando também no colágeno não desnaturado tipo 2 para a família, a minha mãe, com 73 anos, ela usa também o colágeno não desnaturado do tipo 2, pensando na prevenção de osteoartrite. Então é muito comum observarmos pessoas acima de 60, 70 anos de idade sofrendo com osteoartrite. É muito, mas muito comum. Então, com isso também nós temos um efeito preventivo. Pensando aqui, vamos lá, acima de 40, 50 anos de idade, já entraria uma suplementação com esses benefícios. Aí pode entrar, pessoal, aquelas críticas, né? Nossa, mas é muito suplemento. Gente, nós estamos aumentando o nosso período de anos vividos, e graças a Deus, as nossas estatísticas com relação ao aumento da longevidade, ela vem melhorando. Então, no passado, era comum as pessoas morrerem com seus 40 e poucos, 50 e poucos anos de idade. Então, hoje para nós vivemos esses anos com mais qualidade, a suplementação alimentar é sim um grande adendo. O nosso bisavô, ele não usava pasta de dente. O nosso bisavô não tomava suplementos. Então é uma realidade hoje que nós temos pensando em não apenas viver mais, superar, por exemplo, os 80 anos de idade, mas com que estado que nós chegaremos nessa faixa etária. Porque hoje nós observamos quem passa dos 80 anos de idade com aqui uma autonomia, muitas vezes por questões genéticas também, né? Ou então é aquela pessoa que trabalhou muito em trabalho doméstico ou no campo, então naturalmente fazia uma atividade, um exercício físico, mesmo sem ter isso como um objetivo. O problema é hoje alguém que vive dentro do escritório, assim como a gente, boa parte aqui de nós, que nós precisamos ter aqui um adendo a mais, ir na academia, fazer uma suplementação do que natural, o que antigamente acontecia, a pessoa que trabalhava com exposição ao sol, fazia exercício o dia todo. Então, naturalmente, essa pessoa chegava bem ali aos 80, 90 anos, quando acontecia isso, quando acontece isso ainda, mas para quem vive no escritório, numa situação completamente sedentária, nós precisamos buscar aqui outros pontos
realmente que no passado não se existia. Então sempre eu gosto muito dessa analogia. Nosso bisavô não usava pasta de dente, hoje todo mundo usa. Então suplementação alimentar, a tendência é que cada vez mais a gente tenha essa facilidade no uso, né, nessa questão de informação, e tenha os seus benefícios quanto a isso. Também ainda de manhã, que lembrando, eu não fraciono porque senão eu esqueço, e eu de manhã também utilizo aqui um composto de vitaminas e minerais de acordo com meus exames laboratoriais. Então vai depender de cada etapa. Eu realizo meus exames laboratoriais a cada 6 meses, né? Porque eu odeio coletar sangue. Também vou falar mundo real para vocês. Eu não suporto ir no laboratório, então eu vou a cada 6 meses, e a cada 6 meses eu vou adequando. Graças a Deus não teria uma patologia específica, então eu posso me dar esse luxo de a cada 6 meses estar coletando. Então aí vai depender do exame, quanto de vitamina D eu vou usar, quanto de B12, quanto de magnésio, quanto de zinco, quanto de ácido fólico. Então uma adequação de algumas vitaminas e minerais de acordo com o resultado dos exames. A vitamina D está ótima, suspende. A vitamina D está mais baixa, colocamos ali 4.000 I, ela está levemente baixa, 2.000 I, então vou organizando de acordo ali com o resultado dos exames. A mesma coisa para a vitamina B12, a mesma coisa para o ácido fólico e assim por diante. Então um mix de vitaminas e minerais de acordo com meus exames laboratoriais. E também num dia como hoje de trabalho no consultório, eu gosto de acrescentar um nutrópico. A minha escolha ultimamente tem sido a citicolina, mas poderia ser Bacopa monnieri, poderia ser ashwagandha, poderia ser aqui Panax ginseng, poderia ser alfa GPC, mas eu tenho usado aqui a citicolina pensando em otimizar concentração, em otimizar aqui o meu trabalho cognitivo. Associado a isso, uma xícara de café, esse efeito sinérgico da cafeína com aqui um nutrópico é muito poderoso, e isso ajuda bastante com relação aqui a minha cognição durante o dia. Até um cuidado é não exagerar, porque se você exagera, você acaba tendo até desconforto, muita ansiedade, dor de cabeça. Então tem que ser uma medida mais adequada. Eu utilizo de 250 a 500 miligramas no caso aqui de citicolina. Bem lembrado aqui pelo Renato sobre a N-acetilcisteína, e no conjunto com a minha fórmula de vitaminas e minerais de acordo com os exames, eu acabo aqui utilizando algumas suplementações também com ação antioxidante, entre elas eu gosto da NAC, né? Então N-acetilcisteína 600 miligramas, gosto também da quercetina, que o resveratrol é até mais famoso que a quercetina, só que a quercetina tem muito mais estudos relacionados aqui à sua ação antioxidante, então eu gosto sim de combinar, e isso vai depender de cada fase. Então a N-acetilcisteína é uma das possíveis escolhas, assim como comentei aqui da quercetina, poderia ser também aqui um resveratrol, poderia ser uma astaxantina, então ácido alfa-lipoico. Então temos boas possibilidades aqui de uso, né? A ashwagandha, que no caso quando eu utilizo, eu gosto muito de uma marca chamada Life Extension, que temos aqui uma ashwagandha com excelente qualidade e pode ser muito bem utilizada. Essa questão, né, de ter proibido ou não, a legislação com relação à prescrição, né, que isso, até a creatina já foi proibida. A ashwagandha é uma substância com mais do que comprovações para inúmeros benefícios, seja com relação à modulação de cortisol, efeito nutrópico, modulador hormonal. Então a ashwagandha é sim um excelente fitoterápico, assim como a rhodiola rosea. Você pode comprar, né, de inúmeras marcas no mercado. Uma que eu gosto muito é a Life Extension, que é uma empresa norte-americana, mas com fácil acesso aqui no Brasil. Infelizmente, uma empresa séria, como por exemplo a Integral Médica, não pode produzir uma ashwagandha. Aí que entra a questão da proibição, né? No Brasil nós temos limitações com algumas substâncias que são mais do que já confirmadas, e a indústria nacional tem essa dificuldade às vezes de lançar um produto desse por questões de legislação. Mas no primeiro mundo nós temos isso encontrado na padaria, você compra uma ashwagandha muito, muito bem. Então aqui com relação aqui a até uma pergunta interessante quanto ela, ó, aqui a Larissa, né?
Essa substância está na prateleira de qualquer supermercado nos Estados Unidos, país desenvolvido, assim como um DHEA, que é um modulador hormonal que poderia ser muito mais utilizado no Brasil, principalmente por pessoas pensando numa longevidade saudável, no caso aqui mulheres pós-menopausa, homens aqui no caso, até eu já me encaixo nisso, acima de 40 anos, pode se beneficiar e muito com uma suplementação como o DHEA, que nos Estados Unidos você encontra na padaria, e aqui nós não temos essa facilidade, essa educação ainda das pessoas com relação à suplementação e uma legislação que seja também adequada com relação à permissão desses produtos. Então assim, eu finalizo aqui a minha suplementação do período da manhã. Durante o dia, a suplementação que eu realizo acaba sendo aqui a pré-treino, né? No caso, eu tenho colocado o meu exercício físico nessa fase entre 6, 18 e 20 horas. Eu confesso que eu não considero o ideal, mas é o que se encaixou melhor na minha rotina aqui dentro do consultório, aulas, palestras e tudo mais. Então, eu utilizo cerca de 1 hora antes uma suplementação pré-treino, que eu utilizo um pré-treino comercial enriquecido com nutrópico. Então, eu busco um pré-treino que, obviamente, vai ter ali cafeína e outras substâncias contendo taurina. Normalmente os pré-treinos acabam tendo também beta-alanina, mas lembrando que a beta-alanina é uma substância de efeito crônico, não é agudo. Beta-alanina não é um pré-treino como a cafeína. A beta-alanina é uma substância que tem um efeito tamponante, que você deve suplementar com a beta-alanina também isolada, além da beta-alanina presente no pré-treino, porque assim como a creatina, você deve utilizá-la todos os dias. Então, atenção para suplementar com a beta-alanina todos os dias e não apenas no seu pré-treino. Então é interessante também, associado aqui a uma cafeína, a combinação clássica, né, de cafeína, taurina, tirosina, entre outros, colina, entre outros compostos que são encontrados no pré-treino, acrescentarmos também um nutrópico, pensando em alguém que está buscando ali um treinamento de maior intensidade, de maior foco. O alfa-GPC é a substância que eu tenho utilizado para enriquecer aqui o meu pré-treino. Um cuidado também é não usar esse pré-treino logo antes do treino. Tem gente que toma o pré-treino na hora que chega na academia, sendo que nós precisamos de 30 a 60 minutos para termos aqui a efetividade melhor desse pré-treino. Então eu coloco um nutrópico, escolhi o alfa-GPC em conjunto aqui com essa suplementação pré-treino. Uma ótima pergunta aqui, né? Beta-alanina tem que ser mais de uma vez por dia? Se nós pensarmos na melhor forma de suplementar a beta-alanina, vamos lá. Eu tenho um atleta que o seu treinamento exige muito essa capacidade tamponante. Então com isso, a suplementação de beta-alanina passa a ser assim fundamental. E com isso, nós procuramos fazer um fracionamento de 800 miligramas por dose, então acaba dando bastante trabalho. Então vamos lá, uma dosagem de entre 3 e até 4 gramas de beta-alanina por dia, mas fracionado em dosagens de 800 miligramas. Se é uma prioridade do atleta, ele vai fazer. Aí nesse caso não tem essa desculpa que eu dei aqui de, no meu caso, eu tomo de manhã e tomo à noite suplementos. Não, nesse caso vai ser uma prioridade, vai ter que colocar alarme para despertar, ele tem que lembrar. Para a maioria das pessoas que tem sim o seu benefício de acordo com o exercício físico, com ali a beta-alanina, poderíamos aqui utilizar a beta-alanina 2 vezes ao dia, já seria aqui uma ótima escolha. Só que 2 perguntinhas interessantes aqui. A ioimbina é um suplemento que no Brasil a indústria não tem a permissão para estar produzido, mas nos Estados Unidos é muito comum. Muito cuidado com a ioimbina com relação à ansiedade. Quem que não está ansioso nos dias de hoje, né, gente? Então, ela pode piorar um quadro aqui de ansiedade. Eu, particularmente, evito ioimbina na minha rotina. Agora, se aquela pessoa for utilizar realmente em conjunto com a cafeína em jejum, aí entra para aquelas pessoas que fazem o famoso aeróbico em jejum, pode ser uma excelente opção antes desse aeróbico em jejum. Mas cuidado com ansiedade. Eu fico longe de ioimbina e realmente eu acho que deve-se ter um cuidado muito grande com relação à sua suplementação. Aí entra aquela questão que algumas pessoas já falaram sobre aqui, a antioxidantes, né? A suplementação de antioxidantes relacionados ali ao treinamento. Gente, olha só, uma curiosidade sem ser polêmico, tá? Lá atrás, né, eu tenho 20 anos aqui de profissão, no começo nós prescrevíamos muito, eu falo nós porque vários profissionais da área também, antioxidantes pós-treino, porque na nossa imaginação isso ajudaria a recuperação.
E com essa prescrição, eu consegui levar vários atletas de várias modalidades a títulos máximos dentro das suas categorias. Não estou dizendo para vocês prescreverem antioxidantes pós-treino ou pré-treino, mas para mostrar que é um detalhe pequeno mediante várias outras características mais importantes. Mas assim que começamos a ter acesso a esses estudos, eu parei, obviamente, de prescrever antioxidantes ali pós-treino, mas é uma situação que não vai fazer aquela diferença absurda como muitas vezes a gente vê no artigo científico, e acha que aquilo ali é o que realmente vai fazer a maior diferença na vida do atleta. Então, claro, temos essa informação, então evitar a suplementação antioxidante pré e pós-treino, mas de verdade vocês vão encontrar vários atletas de várias modalidades que fazem isso e não tem ali grandes mudanças relacionadas a isso, mas claro, numa prescrição nós vamos evitar sim. Para eu não perder aqui o foco aqui com vocês, senão a gente começa a fugir muito aqui do assunto. Chegamos aqui agora na última suplementação do dia que eu faço aqui antes de dormir. Então eu utilizo na minha última refeição uma dose baixa de melatonina, cerca de 210 microgramas por dia, que pode parecer uma dose insignificante, só que a nossa produção natural de melatonina está em torno de 500 microgramas por dia, ou seja, uma dosagem de 210 microgramas associada ao higiene do sono, afastar eletrônicos antes de dormir, que é o mais difícil, é você ter ali um momento que seja de alguns minutos, né, de um relaxamento. Aí pode encaixar um lado de uma oração, o lado você tomar um chazinho que você gosta, claro, uma camomila, uma erva cidreira, um chazinho de passiflora, lavanda. Você pode estar tendo ali aquele momento de calmaria na sua rotina, para aí sim você pegar no sono. Agora, aquela pessoa toma lá 3 miligramas, 6 miligramas de melatonina e em conjunto a isso tá lá fuçando no telefone, tá lá toda estressada e acha que a melatonina vai fazer milagre. Aí realmente nem Steel Knox vai resolver bem um quadro desse. Então a gente tem que pensar numa situação muito mais ali de conforto para a nossa saúde mental do que realmente colocar toda a necessidade ali no suplemento. Eu gosto muito de um composto que tem essa quantidade pequena de melatonina em conjunto ali com glicina, né, que é realmente um aminoácido que pode auxiliar bastante na melhora da qualidade do sono. Aí vai depender dos exames laboratoriais, se você está com baixos níveis de magnésio, no caso estou falando de mim, né? Quando eu estou com baixos níveis de magnésio, coloco magnésio na fórmula. Então algo muito simples, mas que tem uma ótima efetividade nesse momento antes de dormir. À noite também, nessa minha última refeição, eu tomo mais uma dosagem de ômega 3. Aqui eu coloco a curcumina, lembrando que a curcumina tem que ter uma ótima biodisponibilidade, então é importante uma suplementação que tenha ali uma ótima biodisponibilidade da curcumina, tem ótimas aplicabilidades, saúde intestinal, saúde articular, tem também esses benefícios também com relação à sua ação antioxidante. Então eu particularmente gosto muito da curcumina também para o meu uso pessoal. Uso também nesse horário creatina. E por que eu uso antes de dormir? Porque eu lembro de usá-la antes de dormir, não é porque vai ter um efeito maior ou menor. O importante da creatina é você utilizá-la todos os dias da semana e não apenas ali no seu horário de treino. Eu coloco também nesse horário da noite, pensando também numa questão mais para não esquecer. Eu utilizava esse suplemento normalmente de manhã, mas eu tenho passado ele para a noite, que é um composto prebiótico. Eu gosto do Prebiotic, né, que é um composto da Nutrify, à base de goma cássia. Temos outros no mercado também com esse mesmo princípio ativo, tem a Pura Vida, tem um também. E com isso eu tenho aqui essa suplementação de prebióticos. Muito se fala de probióticos, mas você ter uma ingestão adequada de prebióticos é realmente aqui o primeiro ponto, pensando aqui em saúde intestinal. E eu utilizo antes de dormir. Poderia ser de manhã, poderia, mas eu tenho me gostado bastante aqui do uso dele antes de dormir. Agora, também nesse horário, que eu misturo inclusive com a creatina, eu utilizo, isso aqui é uma suplementação até que eu acrescentei recentemente na minha rotina, deve ser cerca assim, de 1 ano, que é uma suplementação à base de colágeno. Isso mesmo, colágeno. O colágeno acaba tendo aqui uma composição com 3 aminoácidos bem particulares, prolina, hidroxiprolina e glicina, que tem ali uma característica específica relacionada à pele, mas isso só vai trazer algum benefício primeiro. Se você já tiver com uma idade já mais avançada, você não vai fazer isso aí com 20 anos de idade pensando nesse benefício. E o ponto chave é você ter uma ingestão adequada de proteínas ao longo do dia. Se você
tem uma ingestão de proteínas deficiente, obviamente essa suplementação não vai te ajudar em absolutamente nada com relação aqui à possível melhora quanto aqui ao envelhecimento cutâneo. Então, claro, temos aplicabilidades interessantes do colágeno para pós-cirúrgico, etc. Mas aqui nesse caso eu utilizo antes de dormir com esse benefício. Lá atrás eu acreditava que colágeno não prestava para nada, só que depois de estar trabalhando com profissionais que passam a vida estudando pele, envelhecimento, dermatologistas que têm um trabalho específico nesse estudo, realmente eu comecei a compreender um pouquinho melhor e utilizo inclusive comigo, mas eu entendo que é uma suplementação muito mal feita pela maioria das pessoas que tem uma deficiência na ingestão de proteínas, e não vai ser o colágeno que vai ajudar em qualquer coisa. Nós precisamos ter aqui uma base alimentar adequada, assim como a creatina, gente. A creatina aumenta a massa muscular? Claro que não, né? O que aumenta a massa muscular é você dormir, treinar forte, descansar, ter ali uma rotina alimentar adequada em proteínas, carboidrato, gorduras, vitaminas, minerais. A creatina é a cereja do bolo. Então é a mesma coisa, né? Que achar que um colágeno vai fazer milagre com relação à pele. Mas muito cuidado em enxergar a suplementação de colágeno como uma suplementação proteica, pensando em síntese proteica, ganho de massa muscular. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para isso você precisa de um aminograma específico mais rico em leucina do que rico em prolina e hidroxiprolina, por exemplo, tá joia? Algo que também eu não considero como suplemento, mas eu uso, e talvez vocês tenham essa visão de suplemento, é a levedura nutricional, né? Tem o Nutri-Yeast Flakes, que eu coloco na comida, no almoço, no jantar, e eu enxergo muito mais como um alimento do que como um suplemento, mas a gente compra em loja de suplementos, loja de produtos naturais, então as pessoas têm essa relação, essa visão de ser um suplemento. Essa levedura é rica em beta-glucana, é rica em proteínas, então acaba sendo aqui um excelente alimento para ser introduzido. Nós precisamos enriquecer a nossa alimentação com leveduras, com sementes, semente de linhaça, semente de chia, semente de abóbora. Isso realmente é psyllium, isso acaba sendo muitas vezes negligenciado, mas deve estar presente na nossa alimentação. É como se fosse uma suplementação natural. Eu gosto muito de enxergar alguns determinados alimentos como uma suplementação natural. Bom, gente, é bastante suplemento, né? Claro que essa é a minha realidade, de que hoje, nessa fase da vida, eu tenho condições de estar usando aqui tamanha suplementação, mas a maior parte da minha vida eu não tinha, obviamente, condição até financeira de estar utilizando todos esses suplementos, todos esses recursos, né? Então, aqui é muito fácil, nós estamos falando aqui de uma suplementação perfeita, maravilhosa, e claro, isso custa caro. Isso aqui é algo que, como eu disse, a maior parte da minha vida eu não tive essa condição. Hoje eu tenho essa condição e busco utilizar aqui realmente essa suplementação, muito além pensando de estética, mas pensando em produtividade, pensando em alta performance no trabalho, alta performance na vida como um todo, um estado emocional adequado. Então é muito mais do que estética, é pensando realmente numa vida melhor e envelhecer com qualidade. Acredito que essa seja o nosso grande foco quando falamos aqui de suplementação alimentar. Bom, pessoal, até finalizando aqui essa pergunta, aí que tá. Lari, você tem uma paciente que refere ter diarreia após o uso do colágeno. Pode ser realmente algum efeito do colágeno? Aí vamos imaginar que eu só desse aula. Eu diria para você que não tem nada a ver, o colágeno não vai trazer esse efeito diretamente, mas gente, no consultório, a clínica ela é soberana, então se as suas pacientes têm esse relato, suspenda, não vai ser o colágeno que vai salvar a vida dessa paciente, temos outros pontos para estarmos trabalhando. O que pode estar acontecendo, ela não está com uma saúde intestinal tão adequada, inclusive o colágeno ele é interessante também, pensando em saúde intestinal, mas ouça a paciente. Vamos imaginar que um determinado paciente afirma para mim que sempre que ele usa, vou inventar aqui agora, que ele usa creatina e tem dor de cabeça. Gente, suspendo a creatina, vamos trabalhar sem a creatina. Então a clínica é soberana, cada paciente é um novo estudo de caso. Nós temos a gente parte de um princípio geral, mas a partir daquilo nós vamos especificando cada uma das prescrições. Por isso que a gente sempre diz que a clínica é soberana, que sendo um caso também da diarreia com colágeno, suspende o colágeno, tenta buscar outras suplementações, outras orientações e em algum outro momento você pode até tentar realocar o colágeno e aí no caso você pode ou manter ou retirá-lo mais uma vez e voltar esse desconforto.
Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Um ótimo dia para todos vocês. Valeu!